Oi, pessoal, boa noite. Já vou colocar aqui, convidar a doutora Suênia para entrar, para a gente já ir começando, tá bom? Vamos lá. Já mandei o convite para a doutora Suênia. Boa noite, Ione, Tatiana, pessoal da psicomotricidade aí marcando presença. Eu estou mandando aqui o convite para a Suênia, mas ela não está conseguindo entrar. Suênia, se você estiver conseguindo me ouvir, manda aí uma mensagem que não tá. Eu mandei a solicitação, ou então você me manda a solicitação que eu te aceito. Pronto, agora foi. Certo? Boa noite. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tá tudo certinho aqui. Pronto. Então, eu vou até colocar aqui, fixar um comentário, né? Eu vou apresentar você e começar, né? A apresentação, e depois você termina de se apresentar. Então, hoje, né, a live é com a doutora Suene. A gente vai falar um pouco sobre intervenção precoce no transtorno do espectro autista. E vou colocar aqui o comentário. Eu queria que você se apresentasse, né? Terminasse de se apresentar para quem não lhe conhece aqui no Instagram, no meu perfil, e falasse um pouco, já começasse a falar um pouco da importância da intervenção precoce. Certo. Então, eu sou neuropediatra, trabalho aqui em João Pessoa, certo? É, e a gente hoje vai conversar um pouquinho, né, Yane, sobre essa parte da intervenção precoce, tá? Então, Isso. a importância da intervenção precoce no autismo especificamente se faz demasiada pela importância em si. Por quê? Porque quanto menor o diagnóstico, quanto mais cedo o diagnóstico, e quanto menor essa criança, melhor a gente vai conseguir a resposta de resultados terapêuticos para essa criança. Por quê? Porque a criança, em geral, antes do que a gente chama de 1.000 dias da criança, se a gente consegue dar um diagnóstico precoce aí antes dos 2 anos, a gente vai tá exatamente no momento mais importante do desenvolvimento da criança. Quando esse cérebro ele vai estar crescendo de forma rápida. Quando a gente tem antes, tá por volta aí de 1 ano até os 2 anos, a gente consegue fazer com que a quantidade de neurônio cerebral seja 5 vezes, 2 vezes mais do que no adulto. Então, como está tendo esse estímulo de crescimento cerebral de forma muito importante, é que ele se multiplica de forma importante, e quanto mais estímulo você vai dar para essa criança, mais rapidamente ela vai aprender. A gente vai estar aproveitando o boom, né, que eu costumo falar assim, o boom do crescimento e do desenvolvimento cerebral para fazer com que aconteça cada vez sinapses, né, que é a ligação de um neurônio e outro, para que essa criança ela vá aprendendo rapidamente todos os estímulos que é dados para ela. E por isso a importância da intervenção precoce. Aí me diga uma coisa que também perguntaram. Eu coloquei, né, a caixa de perguntas, então tiveram algumas perguntas. E uma das perguntas foi justamente tipo assim, qual idade ainda é considerada intervenção precoce? A partir de quantos anos, né, começando as terapias, é considerado precoce? Ó, até os 3 anos é considerado intervenção precoce, né? Mas quanto menor, quanto mais cedo, melhor. Geralmente a gente Melhor.
um diagnóstico assim bem estabelecido, que a gente pode dizer de fato que é um autismo, é a partir de 1 ano e 6 meses. Antes disso, a gente não consegue garantir que aquela criança seja autista. A gente pode desconfiar. Se ela tiver sintomas muito clássicos, muito claros, a gente pode desconfiar. Mas a idade mínima para diagnóstico atualmente é 1 ano e 6 meses. E aí a gente pode já começar, antes disso, a gente começar a desconfiar uma criança de 1 ano com um quadro muito clássico, a gente já pode começar a estimular, tá? Sem problema Sim. nenhum. E aí até os 3 anos aí a gente considera esse tempo de intervenção precoce, no sentido de diagnóstico mais rápido possível, tá certo? Então, a partir de 1 ano e meio até os 3 anos é a idade mais precoce do tratamento. Após isso, a gente considera, não, a gente não fala de intervenção precoce. Após os 3 Entendi. E outra pergunta, o que eu for perguntando aqui é porque colocaram lá na caixa de perguntas, certo? Então, assim, existe sinais em bebês, dá para perceber alguns sinais de autismo? Ah, sim, existe. Existem os sinais precoces do autismo, que, assim, não vão dar o diagnóstico, mas faz a gente desconfiar daquele diagnóstico, né? E os principais é o quê? É aquela criança que está no braço da mãe, mas que pode ir para o braço de outra pessoa e parece não perceber a diferença, parece ser alheio ao meio. A gente diz que é alheio ao meio. Tanto faz se está ali no braço da mãe ou se não está, né? Não faz essa diferenciação, geralmente, de vínculo materno. Uma criança que com 6 meses não faz nenhum balbúcio, tá? Não emite nenhuma vocalização, não faz nenhum barulhinho. É aquela criança muito quieta, que não olha bem quando a gente chama, ela não olha, porque a partir dos 6 meses a criança já ou antes disso até, a criança já é capaz de identificar o seu nome, né? Então, se aquela criança que a gente fala do bebezinho, ela não identifica, ela não é identificada, ela é indiferente ao colo da família, ela parece estar sempre ausente do meio. Na parte da amamentação, a criança ela não troca o olhar com a mãe, não fixa o olhar com a mãe, né? É muito comum a gente perguntar para as mães se, lá no comecinho, quando você amamentava o seu filho, ele olhava para você, existia aquela fixação do olhar. Agora, logicamente, né? Nesse momento da amamentação, a mãe tem que estar também tentando fazer essa troca de interação com a criança, Um né? bebê. Hoje em dia, no meio da tecnologia, é muito comum a gente ver todo mundo ligado no celular Celular. e olhando o celular enquanto amamenta, né? Então, você tem que estar tirando esses estímulos externos aí para dizer que a criança está ou não fixando. Eu estou dizendo isso porque eu já tive um caso de uma mãe que ela dizia, doutora, eu me preocupo que ele não olha para mim quando mama. E ela me procurou bem precocemente porque a criança não olhava ela quando eu amamentava. E aí eu fiz assim, certo, o que é que você estava fazendo? Ela fez, não, ele estava aumentando, eu estou olhando o meu celular conversando com minhas amigas. Eu fiz, é lógico que ele não vai olhar para você, né? Então a gente tem que dar esse estímulo, essa troca, mesmo desde bebezinho. Então os sinais precoces basicamente são esses, são essa falta de troca de olhar, essa criança muito alheia, a criança que gosta de ficar sempre isolada, que parece não quer brincar com os estímulos que é dado para ela, tá? Ou então quando brinca de uma forma não Funcional. funcional. E esses são considerados os principais sinais precoces da criança. E outra coisa, já que a gente está falando dessa questão bem bebezinho, né? Porque normalmente quando o bebê nasce, a gente vai e leva a criança só para o pediatra, para fazer as consultas de rotina, a não ser que aconteça alguma intercorrência. E nessas questões, quando a pediatra diz que é para esperar o tempo da criança? Não, né? Eu até costumo dizer assim. Eu costumo dizer assim, sempre escutem o seu médico, né? Todas as orientações dele. Mas se por acaso um dia escutarem uma orientação dessa de um pediatra, por favor, mudem de pediatra, tá? Porque isso não existe mais, né? Hoje não dá mais. Isso é, de fato, um mito que existe, virou cultura, né? Mas, Sim. infelizmente, é um mito que não é para ser levado a sério, tá? Não existe isso de esperar o tempo da criança. Não existe isso de esperar. Se por acaso aquela criança não for autista ou não tiver nenhum atraso no desenvolvimento, ou se vai servir pelo menos de um estímulo a mais. E eu acho que estímulo nunca é em excesso,
tá? O que Sim. pode acontecer é aquela criança não é autista, mas aquela criança, aquela família não tinha, não sabia fazer o estímulo com a criança, né? Não sabe estimular o seu filho. Então, o máximo que a gente vai conseguir fazer é ensinar aqueles pais a brincar com seus filhos, ensinar aqueles pais a estimular os seus filhos, a interagir com seus filhos. Então, nunca espere. Não é para esperar os 2 anos, né? Geralmente tem essa frase de meu filho não fala, vamos esperar até os 2 anos. Isso não existe. Ou então E coloca, não fala, coloca na escola que ele vai falar. não tem nada a ver. Pode ficar na escola, a escola vai ajudar, né? Principalmente a parte social, a interação com outras crianças, a oportunidade daquela criança conviver com outras situações e aí aprender outras situações, mas nunca esperar para procurar os profissionais adequados. Então, não existe esperar, pelo amor de Deus. Eu costumo dizer que é a frase que mais me deixa assim mal-humorada às vezes, porque não tem Deve como. chegar bastante no consultório, né? Porque assim é comum. É muito comum, é muito comum. Graças a Deus, cada vez menos. A gente está vendo que a população, de uma forma geral, ela está começando a perceber isso, né? Através das informações que a gente consegue das próprias redes sociais, as mães estão ficando cada vez mais alertas. Mas mesmo assim, ainda chega muito essa história. Não só dos próprios familiares, né? De esperar para ver se a criança vai desenvolver aí até os 2 anos, como infelizmente ainda existe muito pediatra que fala isso, né? É triste, mas existe. E aí, se caso algum pediatra falar isso, por favor, mudem de pediatra, procurem outro e procurem ajuda. E se for alguém da família falando também, não escute os palpites familiares. Na dúvida, sempre procure um profissional, seja ele da área, da área médica, seja qualquer outro profissional da área de saúde, que com certeza todos nós que lidamos com crianças, desenvolvimento infantil, a gente vai estar sabendo dizer que procure a intervenção precoce o mais rapidamente possível. Então, atrasou um pouquinho. Todo o desenvolvimento infantil tem um limite, né? De tanto. Uhum. Então, por exemplo, a criança ela tem que sentar, por exemplo, começa a sentar ali a partir dos 4 meses e vai até os 8 meses. Se caso chegou 9 meses e não sentou, você tem que procurar ajuda. E Sim. pelo desenvolvimento que você tem que se basear. Todo pai, toda mãe tem aquele livrinho hoje em dia que mostra os marcos. Então, a gente não precisa nem mais do pediatra, por exemplo, para estar mostrando Sim, que tem na carteirinha, naquela caderninho de vacinação. Tem os Então, marcos do desenvolvimento. você como pai, você como mãe, pode pegar a carteirinha e questionar. Olha, mas aqui não está certo. Então, se não está certo, é porque eu preciso procurar ajuda especializada, né? Isso, eu falo por mim, né? Porque aqui eu não tive nenhum atraso motor, então todos os marcos de desenvolvimento foram no tempo certo, mas Pedro não falava. Então, eu comecei a saga de marcar neuropediatra, né? Porque a gente tinha uma lista de espera. Hoje em dia tem mais opções aqui em João Pessoa, mas quase 3 anos atrás ainda era poucos médicos aqui. Então, eu comecei a fono antes de ir pro neuro, porque eu sabia que ele ia precisar de fono. Já que Sim, ele não sim. vai, se a criança não fala, a criança vai precisar fazer fono. Então foi a fono que começou, a primeira fono de Pedro, que começou a observar várias características. Aí quando eu fui na neuro, ela disse que ele tinha realmente algumas características de autismo. Só que ela, como fono, ela não fechava, não podia dar diagnóstico, é aquela história que a gente já sabe, né? Que os profissionais, eles veem alguns sinais, só que na verdade só quem pode dar o diagnóstico é o neuropediatra. Que Isso. isso fique claro também, porque muita gente me pergunta quem é que dá o diagnóstico. Quem dá o diagnóstico é o neuropediatra, que faz o diagnóstico, né, dá o diagnóstico e faz o laudo, Para... dizendo o que é que a criança vai precisar fazer. Aí isso que eu ia perguntar também a você. Quanto tempo, mais ou menos, tipo assim, chega na primeira consulta, depois de quanto tempo você fecha um diagnóstico e entrega um laudo à família? Porque isso assim, essa questão do laudo é muito importante para as liminares judiciais, né? Para dar entrada começar as intervenções. Então, na verdade, o tempo que a gente gasta para dar o diagnóstico vai depender muito do caso, tá? Quando a gente tem aquela criança com um quadro bem clássico, a gente consegue fechar o diagnóstico. Aí, eu costumo dizer que eu não gosto de dar diagnóstico na primeira consulta, para nenhum paciente. Uhum. Eu olho aquele paciente e digo, essa criança só pode ser autista.
Mas por quê? Porque apesar de ser a gente responsável, né, a gente médico, seja o neuropediatra e existe também o psiquiatra infantil. Sim. O autismo é um ramo que tanto a psiquiatria infantil quanto a neuroinfantil trabalha, tá? Então, de médico, ou psiquiatra ou neuropediatra daria esse diagnóstico. E aí, mas eu não acho que seja uma coisa exclusivamente nossa, tá? Isso é uma opinião muito minha e assim, na verdade, isso tem sido uma tendência também, mas o autismo, para mim, me parece um diagnóstico de uma multidisciplinar, tá? A gente médico Sim. consegue fechar, junta todas as peças, mas a gente sozinho não consegue. Eu acho que a gente precisa estar com essa visão da fono junto, com essa visão da psicóloga, com a visão do psicopedagogo, com a Que visão. foi outra pergunta que fizeram, se para dar o diagnóstico precisa do relatório dos outros profissionais. Então, aquela criança chega para mim numa primeira consulta, a maioria delas acaba sim vindo de fonos, né? A fono tem sido o profissional que primeiro esses pacientes procuram em geral, por conta de um atraso de fala, poucos pais conseguem perceber que existe uma alteração social nessa criança, né? Conseguem perceber presença de movimentos repetidos, de comportamentos repetidos. E aí, muitas vezes o que fica mais claro e mais visível é a fala, né? E aí, Sim. assim, de dar o diagnóstico é principalmente a depender do grau de autismo que é essa criança. Eu costumo, um quadro bem clássico, fechar na segunda consulta, que eu peço, em geral, 3 meses após a primeira consulta, certo? Agora, isso quando é um quadro clássico, quando a família vai para todas as forneço, e para os profissionais de psicólogo, TO, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, principalmente quando a criança está aí acima dos 2 anos, acima dos 3, tá? E aí a gente junta a visão de todos esses profissionais e aí sim a gente consegue dar o diagnóstico. Eu costumo assim, me trago um relatório e considero um relatório igual a como se fosse um exame de sangue. Tem que vir para mim com esse relatório, ou então a gente tenta entrar em contato, a equipe da própria criança, a gente tenta fazer uma reunião. Eu tenho tentado fazer isso com a equipe dos meus pacientes, de estar entrando em contato e a gente fazer uma reunião ter sua visão, mas quando isso não é possível, os relatos servem para isso. Se eu não consigo discutir com Uhum. a profissional sobre o caso daquela criança, a gente faz relatórios. Então, assim, o tempo mínimo de diagnóstico, eu diria uns 3 meses, assim, que é o tempo de vai para o médico avalia aquela criança, a criança vai para os terapeutas precisam de um tempo mínimo para poder avaliar também o que Fazer a intervenção e começar a fazer fazer alguma coisa. a intervenção e ver quais são os sinais de cada um, né? Porque para você avaliar o comportamento de uma criança, você não consegue fazer isso em né? Vendo ela Sim. numa pandemia, né? A mesma coisa Não. avaliar não consegue dizer, eu acho que esse transtorno de linguagem ou esse transtorno da fala, vendo apenas um. Então, precisa ter mais encontros, e aí, em geral, dura uns 2, 3 terapeutas dando pelo menos uma primeira impressão diagnóstica. E a depender desses relatórios, a depender dessa condição dos terapeutas darem uma impressão diagnóstica e através da minha reavaliação, eu junto as pecinhas e eu consigo dizer é autismo ou não é. Mas aí tem outras crianças que é um quadro mais leve, que a gente demora mais, e aí a gente vai aumentando o tempo aí de investigação. Agora, o tempo de investigação nunca atrasa o tratamento, né? Eu Sim. costumo dizer que ele desconfiou, suspeitou, trata como se fosse. Trata como se fosse um autismo. E se não for posteriormente, ok, funcionou como... Eu sempre falo em relação ao diagnóstico, porque só quando a gente fecha o diagnóstico que tem um laudo. Então, e o laudo hoje em dia é fundamental, porque o custo disso tudo é muito alto. Eu costumo dizer que só faz que precisa que um filho procure um terapeuta que sabe o quanto isso é alto, né? E Isso. fornecendo o laudo, muitas vezes, como suspeitas mesmo. Até costumo dizer assim, olha, eu vou colocar aqui no laudo que é uma suspeita de autismo, mesmo que não seja até para vocês tentarem conseguir isso o mais rápido possível. Por conta dessa Sim, burocracia do plano de saúde, né? Então, às vezes, a sim. gente acaba antecipando e até usando o CID
nos laudos antes de ter a certeza diagnóstica para estar ajudando essas crianças a começar a terapia. Então, e outra coisa que também perguntaram em relação ao diagnóstico é se existe, né, a solicitação de algum tipo de exame. Porque a gente é bem comum solicitarem alguns exames. sim. Os exames, o diagnóstico do autismo, ele não precisa de nenhum exame para ser diagnosticado. Uhum. Ele é um diagnóstico observacional, né, clínico, em que a gente vai avaliar o comportamento daquela criança, a linguagem daquela criança, a socialização daquela criança. E aí, através dessa impressão, dessa observação médica e dos profissionais da área de saúde, da equipe multidisciplinar de uma forma geral, a gente dá o diagnóstico do autismo. Existem algumas escalas que ajudam a gente a pontuar também. A gente aplica algumas escalas que ajudam a gente a ver se aquela criança está dentro do espectro ou não. Existe um próprio manual que a gente chama do DMS-5, que é o Manual das Doenças de Saúde Mental, que eles também colocam os critérios e aquela criança tem que ter aquela quantidade mínima de critérios para dar. Mínima de critérios. E aí, uma vez estabelecido e preenchido aqueles critérios mínimos, Vem cá, Juju. Juju, você tá aparecendo aqui, filha. Vem cá. Essa é Júlia, a minha mais velha, que ainda tá acordada. Eu tô toda acordada aqui, ansiosa também. Queriam assistir aqui, queriam ficar aqui do meu lado, mas não deu nada. Olha aqui. E aí, continue. Os exames a gente pede apenas quando a gente começa a pensar em comorbidades ou quando a gente pensa em alguma alteração genética que possa estar envolvendo aquela criança. Então, os exames eles servem para auxiliar a investigação de outras comorbidades, epilepsia. A gente sabe que algumas crianças autistas elas têm seletividade alimentar. E aí, quando tem essa seletividade alimentar ou quando tem alguma história de constipação importante, alteração intestinal importante, a gente lança mão de exames para investigar alguma intolerância, algum alimento. Ou quando a criança tem, durante o exame neurológico, a gente percebe alguma alteração motora na criança, alguma alteração no tônus da criança, alguma alteração no reflexo da criança, a gente pode estar lançando mão, alteração do perímetro cefálico. Então, a gente pode estar lançando mão de ressonâncias, de eletroencefalograma, de exames de sangue, no sentido de investigar um quadro anterior ao autismo, por exemplo, uma síndrome, certo, genética, que possa estar justificando aquele autismo, ou uma outra comorbidade que possa estar mimetizando, né, que pode estar, assim, mimetizando o autismo. Existem alguns tipos de epilepsia em que a criança está, na verdade, tendo várias crises epilépticas, sutis, e aí começa a fazer o que a gente chama de afasia da fala, né? Começa a alterar. Então, toda criança que chega com regressão de fala, por exemplo, para mim, eu sempre acabo pedindo um eletroencefalograma, porque pode ser que seja o que a gente chama dessa afasia, que na verdade é convulsiva, tá? Então, tem que descartar um quadro epilético com epilepsia para depois dizer que é autismo, ou então até identificar como comorbidade, porque 30% do autismo, por exemplo, tem epilepsia associada. Então, a depender do caso, a gente vai lançar mão de exames, se assim for necessário, mas nunca esses exames dando o diagnóstico de autismo. O diagnóstico de autismo é clínico, é observacional. Os exames servem para investigar outras causas associadas de comorbidades ou exclusão. Para excluir alguma coisa. Para excluir algumas coisas associadas ou, então, definir a etiologia daquele autismo, se for um quadro mais genético, por exemplo, né? Que Entendi. Dentro daquela síndrome, pode ter o autismo junto. E em relação à medicação? Como é que faz? Porque existe medicação para autismo, o pessoal pergunta, né? Que já associa, pergunta qual é a medicação que seu filho toma. Então, assim, já acha que existe algum remédio para isso? Não, não existe, né? Não existe uma medicação para autismo. As medicações servem exclusivamente para tratar os sintomas e as comorbidades daquela criança, tá? E não é todo autista que precisa de medicação. Eu tento fazer o máximo para não colocar medicação nos meus pacientes, mas quando necessário tem que ser indicado. E em que momento indica essa medicação? Quando, por exemplo, aquela criança está fazendo o tratamento terapêutico, está com as terapias adequadas, no tempo adequado,
tendo o estímulo adequado e mesmo assim os terapeutas não conseguem trabalhar com aquela criança porque é uma criança muito agitada ou porque é uma criança que tem muita estereotipia e aí ele fica tanto tempo naquela estereotipia dele que atrapalha com que aquele terapeuta vá abordar aquela criança, se aproxime daquela criança e consiga fazer com que aumentar o repertório da fala dela, aumentar o repertório de aprendizado dela. E aí a medicação serve para controlar esses sintomas de estereotipia, de agitação, de ansiedade, para que os terapeutas eles consigam trabalhar melhor com essas crianças. Então, o que vai fazer a diferença na melhora dos sintomas do autismo vai ser as terapias. As medicações entram aí como coadjuvantes para garantir que esses terapeutas vão trabalhar. Mas não existe uma medicação para autismo. Nenhuma delas é medicação para autismo. São medicações que controlam comportamentos, controlam restrições daquela criança, que melhora a interação daquela criança, permitindo com que ela consiga ter mais resposta e mais resultado nas terapias. Entendi. Isso aí eu já sabia, né? Porque eu sempre fico muito assim com essa questão de medicação, porque é uma coisa que me perguntam muito. Tipo, qual é a medicação? Ah, mas seu filho é tão calminho, qual é a medicação que ele toma? Então, assim, hoje Pedro não toma medicação. Na verdade, ele nunca tomou, né? Mas aí as pessoas já associam com essa questão da medicação e perguntam muito qual é a medicação. Até porque outra coisa também, né, que perguntaram em relação à cura, porque assim, o autismo não é uma doença para ser curada. Ele é um Aí transtorno, eu queria né? que você falasse um pouquinho isso, ele é um transtorno do desenvolvimento e às vezes as pessoas não entendem o que é transtorno do desenvolvimento. E foi até uma pergunta, né, como é que eu explico para minha família o que é autismo? Porque muita gente não entende, é um transtorno do desenvolvimento, mas tipo, e aí é o quê? O que é isso? Realmente existe essa cultura de uma forma geral. Toda doença, sempre que você tem alguma coisa que não é considerado normal, eu não gosto dessa palavra normal e anormal. Eu sempre tento fugir dela, né? Dessa palavra normal e anormal. Mas quando você está fora do que é considerado normal, as pessoas já acham que é doença e que tudo precisa medicalizar. E não é assim. E mesmo que seja uma doença de fato, não necessariamente o tratamento é medicação, tá? Então a gente precisa mudar essa cultura um pouco que existe no Brasil. E no caso do autismo, ela realmente não é uma doença, é considerada um transtorno. A gente ainda não tem todas as respostas como exatamente acontece do ponto de vista fisiológico, né, humano, para começar o autismo, mas você ser considerado um transtorno do neurodesenvolvimento não é doente. E aí, assim, então se não é doença, o que é que vai ser? E por que não tem cura? Não tem cura por isso, porque é um transtorno em que está associado ao desenvolvimento daquela criança, daquela pessoa, né? Que o autismo também cresce, né? Sim. E a gente costuma dizer daquela criança, mas não, né? Pessoa. E aí, na hora que começa aquele desenvolvimento, o cérebro da criança ela se desenvolve de uma forma diferente, tá? E aí, as ápices, todos os estímulos de forma diferente, tá? Diferente. E aí, devido a isso, que é considerado um transtorno. Existe uma alteração na hora do desenvolvimento daquela criança, e aí que vai alterar esse comportamento, né, dessa criança, levando a casos ou algumas regressões. Mas a gente não pode considerar doença e a gente não pode achar também que ele tem cura. Mas será que um dia vai se descobrir a cura? Não sei. A medicina não é matemática, né? A gente não consegue saber o que vai acontecer daqui para o futuro. Mas talvez seja improvável que a gente consiga uma cura real, uma vez que, na verdade, aquela criança, aquela pessoa, ela se desenvolveu de um modo diferente. E aí, provavelmente, a sua vida ela vai ser um pouco diferente. E você ser autista não quer dizer que você vai ser limitado, né? Não quer dizer que você não vai conseguir se desenvolver e ter uma vida normal. E por isso, a importância do que a gente chama da intervenção precoce, do diagnóstico precoce. Durante muitos anos não se sabia sobre autismo e hoje existem muitos adultos
aí autistas, antigamente não se tinha esse nome, né? Não se tinha esse diagnóstico, e tem uma vida tranquila e uma vida com suas dificuldades, né? Foi uma pessoa que teve mais dificuldade na vida, mas que conseguiu superar de alguma forma. Então, é comum a gente também, às vezes, dar diagnóstico não só da criança, mas até do pai daquela criança, né? Sim, eu ia perguntar exatamente isso, que tem muitos pais de autistas tendo diagnóstico, né, tardio, já adultos. Dá boa noite, filha. Hum, aí eu ia perguntar se já chegou assim no seu consultório de você dar o diagnóstico para o filho e terminar tendo que avaliar os pais também. Eu não eu avaliar e dizer assim que aquela mãe também estava dentro do espectro, né? Mas já deu para desconfiar, ou próprios pais, né? E eu pedi para procurar a ajuda de um profissional da área de adulto, né? Ó, procura para ver se tem algo a se fazer para melhorar aí as suas dificuldades. Mas sim, é comum acontecer demais até esse diagnóstico. Sim, disse que está cada vez mais comum, né? Os pais serem diagnosticados depois do diagnóstico dos filhos. Eu percebi, nossa, doutora, agora que eu estou entendendo por que eu passei por isso tudo, né? São os quadros mais leves. Lógico que aqueles quadros mais clássicos e tudo, o diagnóstico é dado, os autismos mais graves, né? Realmente o diagnóstico é dado sem dificuldade. A dificuldade está nos casos mais leves, ainda mais depois que começou, que a gente que passou a ser o transtorno do espectro autista, né? Que antes a gente Sim. tinha vários nomes diferentes. A gente tinha o autismo clássico, a gente tinha a síndrome de Rett, certo? Então, O Asperger. Asperger. Então, a gente tinha vários nomes diferentes. E hoje, todos eles estão dentro do mesmo saco, né? Do mesmo globo. Então, devido a isso, esse aumento desse espectro aí ficou mais fácil encaixar e até diagnosticar as pessoas com o mesmo nome, tá? Uhum. E outra coisa também que eu ia te perguntar é se no seu consultório chega muita criança com dificuldade motora. Que, na verdade, minha área, né, a área motora, então é o que eu sempre estou falando aqui no Instagram. E já tem, né, estudos dizendo que já tem mais de 60%, né, das crianças que apresentam essa dificuldade motora e chega muito lá, muita dificuldade motora. Aí nesses casos você encaminha para onde? Então, chega dificuldade motora. Às vezes os pais nem percebem, porque às vezes são dificuldades motoras menores, assim, mais sutis, ou é uma dificuldade na motricidade fina, especificamente, né? Porque as pessoas também são muito fáceis quando a criança não anda, né? Mas é difícil perceber que aquela criança tem uma dificuldade na motricidade fina, nos detalhes, no desenho. Tanto é que todo paciente meu eu peço para desenhar, mesmo que seja muito pequenininho, mas a gente sabe como é que deve ser o desenho daquela criança de acordo com a idade, e a gente consegue perceber dificuldades de motricidade fina por um simples desenho, né? Então, é muito comum acontecer, se não tiver uma dificuldade na motricidade global, aquela criança, uma dificuldade maior de andar, de subir, de descer escada, de correr para um lado para o outro, a gente consegue perceber essas dificuldades motoras mais sutis, mais discretas. Mas mesmo assim, a maioria a gente acaba percebendo uma alteração daquela criança. E aí, assim, a depender da dificuldade da percepção de alteração motora que essa criança tem no exame neurológico, é que a gente pode encaminhar para o terapeuta ocupacional, se for uma coisa mais de motricidade fina, mais de desequilíbrio, uma coisa mais de alteração sensorial, ou se é uma coisa mais importante no sentido de uma motricidade, de alteração de marcha, de uma alteração muscular, do tono muscular, a gente acaba também indo aí para o lado da psicomotricidade, da fisioterapia motora clássica também, a depender do paciente. Então, assim, tudo depende do quadro. E do quão tem essa alteração motora, né? Mas aí existe a psicomotricidade que ajuda a gente nisso, o terapeuta ocupacional também vai ajudar a gente nisso, e a própria fisioterapia mesmo. São os principais profissionais que vai estar ajudando essas crianças com alterações motoras, sejam elas mais importantes, sejam elas mais sutis. Entendi. Que bom. Que bom que elas fazem a parte motora, porque assim, a parte motora vai influenciar em todo o resto, né?
o desenvolvimento motor, inclusive da fala. Às vezes é um desequilíbrio, tem uma alteraçãozinha, é aquela criança mais desajeitada, né? E que a gente acaba precisando tá prestando atenção nisso. E existe também a própria da fala mesmo. Às vezes a criança tem só uma hipotonia dessa região, dessa musculatura orofacial, e isso vai influenciar muito na fala, né? E aí, quando é um quadro mais no sentido de hipotonia orofacial, é a fono mesmo que vai estar trabalhando isso, que vai estar melhorando essa musculatura. Então, não tem como desmembrar. Precisa, de fato, todos esses profissionais, porque uma vez me perguntaram assim, doutor, ele precisa disso tudo mesmo? Se ele só tem dificuldade de andar e só tem dificuldade de falar, não é só fono e fisioterapia, não. E para que serve essa TO? Né? E para que serve essa psicomotricidade? E para que serve essa psicopedagogia, né? E aí você vai tentar explicar. Porque, assim, fono e fisioterapeuta é uma coisa que as pessoas já estavam mais acostumadas de muito tempo, mas o terapeuta ocupacional, o psicopedagogo, as pessoas estão se acostumando aos poucos, né? Sobre a função deles, que são imprescindíveis, que faz toda a diferença, mas que as pessoas conhecem menos. E aí precisa... Não, eu sou fisioterapeuta, eu sei o que é que TO faz, para que serve, não sei o quê. Mas quando me falaram a primeira vez integração sensorial, eu digo, não sei o que é isso não. Vamos olhar o que é isso, porque eu que sou da área, não sabia o que era integração sensorial, não vou mentir. Apesar de saber qual era o papel da TO, mas quem não é da área fica realmente pergunta, né? Para que isso tudo? Para que serve isso tudo? E fica assim, achando que a função do fisioterapeuta substitui a função do terapeuta ocupacional, ou o terapeuta ocupacional substitui o fisioterapeuta. E não. Não, os dois, quando indicados, tem que trabalhar, o trabalho é diferente. Lógico, algumas coisas podem ser parecidas, mas é totalmente dois, tem que ser as duas coisas juntas. Sim. E outra coisa também que perguntaram aqui, quando fecha o diagnóstico, né, que está lá o laudo com as especificações das terapias que aquela criança precisa, o que é indicado, o ABA ou o Denver? Depende da idade, né? Geralmente a gente pede o Denver, que o Denver, na verdade, ele é um braço do ABA, tá? Uhum. Que tem evidência científica para resposta para o autismo o ABA. E depois, devido à dificuldade de trabalhar com essas crianças muito pequenas, começou-se a pensar em outros métodos, e aí surgiu o Denver, né? Então, o Denver, na verdade, ele é baseado no ABA, e ele é para crianças menores de 3 anos. Então, depende da idade. A gente fecha o diagnóstico ali menor, a gente consegue uma intervenção precoce, a gente orienta o Denver. Mas se é aquela criança que já tem ali 5 anos, a gente vai orientar o ABA, né? Então, depende da idade, para poder ver qual é o método terapêutico comportamental mais indicado para aquela criança. Então, depende disso. Entendi. Depende da idade, principalmente. Entendi. E aí, aí no caso, porque assim, a sua parte realmente é a parte de infantil, né? E aí você acompanha as crianças até que idade para poder encaminhar para outro profissional? Então, neuropediatra, né? Como pediatra geral, de forma geral também, ele pode acompanhar até os 18 anos. Então, eu acabo pegando aí uma grande, grande faixa, uma faixa etária considerável, né? Então, eu já dei diagnóstico de criança, inclusive autista, há pouco tempo atrás. Há poucas semanas atrás, eu dei o diagnóstico de uma adolescente de 16 anos. Né? Durante esse tempo todo, ela sempre teve uma dificuldade de ter poucos amigos e tinha dificuldades outras, então a gente acabou fechando o diagnóstico dela aí de autista, era um autismo leve, com 16 anos. Então, o neuropediatra ele pode estar acompanhando até os 18 anos. De 0 a 18 anos é a faixa etária que a gente acompanha. Tem alguns neuropediatras que gostam de atender só crianças muito pequenininhas. Tem outros que, a partir dos 13, 14 anos, já manda para um neuroadulto. Mas, teoricamente, até 18 anos fica com a gente, da neuropediatria mesmo. Entendi. E eu lhe acompanho, né, no Instagram. E sempre vejo, né, a caixa de perguntas. Toda vida você coloca, né, a caixa de perguntas. E uma coisa que se repete muito
essa questão eu acredito que sejam pacientes suas, né, que falam dessa questão do acolhimento, as pessoas perguntaram se você era a médica do meu filho, na verdade não é. Aí as pessoas sempre, mas eu sempre vejo as mães, eu acredito que sejam as mães falando, né, os pais falando dessa questão da humanização em si. Porque normalmente quando a gente recebe, né, um diagnóstico, a gente fica meio sem chão, Sim, e não é fácil não. falar aquele balde de água fria em cima dos pais, né? Não, não é fácil. Por isso também que às vezes a gente demora até um pouquinho mais para ir conversando. Quando a gente, por exemplo, sente que aqueles pais não estão preparados para receber aquela notícia naquele momento, a gente pode esperar um pouquinho para outra consulta para estar falando de forma mais clara para aqueles pais, né? A gente pode estar indo aos poucos introduzindo aquele diagnóstico, mas frisando a importância de começar logo o tratamento. Não é fácil dar o diagnóstico definitivo, nem para os pais, nem para o profissional. Até porque, assim, eu me coloco muito no lugar dos pais, né? Fico pensando, nossa, se fosse eu, como eu agiria? Eu sempre tento pensar. Lógico que é completamente diferente você estar na situação e você se imaginar na situação. Às vezes você pensa que vai agir de uma forma na situação e que, na verdade, quando você está nela, você age completamente diferente. Se a gente dá o diagnóstico definitivo, e agora? O que é que a gente vai fazer? O que eu costumo tentar fazer é acolher, de fato, esses pais, de trazer para perto, de mostrar que nós estamos juntos, né? Que eu sou ali uma médica e um amigo para estar lidando com aquela situação e disposta a responder todas as perguntas, né? Porque por mais que você pense que não tenha dúvida, quando você recebe o diagnóstico definitivo, não, seu filho é autista, vai aparecer mil dúvidas na sua cabeça, por mais que você já tenha, porque hoje é muito comum, hoje em dia, os pais já chegarem eles mesmos com as suspeitas, né? Como tem aí o Google, você atraso de fala, a primeira coisa que aparece, autismo no Google, né? E eu, calma, gente, pelo amor de Deus, eu até costumo dizer, não esquece o Google, não procura o Dr. Google, porque o Dr. Google deixa vocês tudo loucos, deixa ainda mais preocupado e mais ansiosos. Então, é uma situação em que existe muita ansiedade, então tem que tentar tirar todas as dúvidas. O pessoal anota no caderninho todas as dúvidas para a gente tirar na próxima consulta, que a gente vai tirando uma por uma, pontuando uma por uma. Não só dúvidas do ponto de vista do que vai ser daqui para frente, o que é que eu preciso fazer, como tentar tirar a própria ansiedade dos pais em si. Às vezes os pais estão tão ansiosos que acabam não conseguindo perceber a capacidade que aquela criança vai ter de se desenvolver. Meu Deus, meu filho é autista, agora ele não vai fazer mais nada. E não é assim. Não é assim. Pelo contrário, então isso às vezes é muito mais ansiedade nossa, né? Você como mãe que passou por isso, sabe que quando a gente começa a ficar muito ansioso, a gente vê coisa onde não existe. Então a gente tem que tentar primeiro garantir ou diminuir aquela ansiedade dos pais para estar acolhendo aqueles pais, fazendo aqueles pais perceberem que se eles se envolvem na terapia com aquela criança, se eles se envolvem no processo terapêutico, aquela criança vai responder muito mais, vai ficar muito mais independente. Porque o que todo mundo quer é que aquela criança seja funcional o suficiente para ela ter uma vida independente. Com suas dificuldades, mas que tenha uma vida independente. Porque todos nós temos a sua dificuldade, né? Sim. Não tem a sua dificuldade de vida, assim, do ponto de vista psicológico mesmo. E aí, a criança autista ela também vai ter. Então, a gente vai fornecer aquilo. Eu costumo dizer que para você ter uma terapia eficaz, o treinamento dos pais faz parte da terapia. Não é Hum, uma equipe multidisciplinar. O pai e a mãe faz parte da equipe. Sem eles, a gente não consegue ter uma resposta satisfatória. E aí, como a gente faz isso? É tentar tirar as dúvidas, acolher mesmo, chegar perto, mostrar que você ali é muito mais do que um médico. Você vira um amigo da família, uma pessoa da família, né? No sentido de estar se aproximando mais disso, de tentar levar uma sensibilização àquilo, né? Ser mais empático e se colocar mais no lugar do outro e tentar para dizer se vai existir, como é que vai ser o futuro e tentar traçar essas estratégias juntos, fazer de parte de tudo e trazer os pais como peças fundamentais
na condução dessas crianças é que vai fazer os próprios pais diminuírem a ansiedade, perceberem sua importância e tirarem todas as suas dúvidas, né? Sanarem todas os seus medos e se envolver melhor nessa situação toda. Não sei se consegui explicar. Falou e falou uma coisa super importante, que nem todo mundo tem essa visão, né, do treinamento de pais, que realmente faz toda a diferença, que os pais não vão ser terapeutas, mas vão ser propagadores do que está sendo feito em terapia. E Isso. é super importante essa questão do treinamento de pais. E quem me segue aqui sabe que eu vivo falando sobre isso, que eu vivo mandando os pais estudarem, fazer capacitação para poder entender, porque eu acho que a gente só consegue ajudar a partir do momento que a gente entende o que é que a criança tem, né, as dificuldades daquela criança e o que deve ser feito. Isso. Então, se não souber, deixa tudo, eu digo, olha, não deixe na mão, por melhor que pode ser o terapeuta, o melhor terapeuta da cidade. Mas ele tem que passar para você o que é que está sendo feito para você fazer em casa. Eu Para costumo dar dizer assim, continuidade, né? tudo que o terapeuta faz. E aí, não, doutora, mas a gente não fica dentro da sala, porque o terapeuta trabalha sozinho. Não, tudo bem, você pede para o terapeuta passar tarefinha de casa. Eu falo até desse jeito, É. pede para a fono passar as tarefas de casa e te dizer o que é que você vai fazer em casa. Você agora vai virar estudante novamente. Você, além de estudar toda a situação do seu filho, você vai fazer tarefa de casa e a sua tarefa aí você chegou. Mas ainda existe muito isso também, do terapeuta não deixar os pais, assim, o responsável entrar porque vai atrapalhar a sessão. Porque realmente muda o comportamento da criança quando o pai entra na sessão. Mas é uma vez ou outra, tipo, nos 10 últimos minutos, nos 15 minutos. E também não é todo dia. Sim, para estar mostrando, ó, se você fala desse jeito com ele, ou faz esse movimento com ele, estimula que ele faça essa brincadeira. E aí é a hora das orientações do terapeuta, né? É importante eles trabalharem sozinhos também, até para eles criarem um vínculo, a criança respeitar aquele terapeuta. E Então as tem AVDs só vão ser feitas em casa, né? isso. Tem coisa que só vai ser feita em casa. Aí existem também os ATs, né, que vão em domicílio, que são os acompanhantes terapêuticos. E aí, os que vão em casa mesmo, né? E aí eu costumo dizer assim, quando ele tiver com a AT lá, em algum momento no finalzinho, que a AT estiver saindo, pede para a AT também mostrar alguma coisa, já que ela está indo na sua casa, né? Pede para ela mostrar lá em casa mesmo, uma forma diferente de você lidar com aquela criança. Quando você vai, aquela criança vai pedir água, e aquela criança não sabe falar o que é água. Então, como você vai agir, né? E aí a fono está sempre orientando a, a melhor forma daquele pai conduzir para tentar estimular e fazer aquela criança falar, de vez de só dar a água na mão da criança, né? Que é muito costume. Ai, doutora, não sabe pedir nada, não pede nada, só chega na frente da geladeira ou do gelágua e fica ali na frente, a gente já sabe e a gente entrega na mão dele. Aí eu faço, sim, mas de fato, você entrega tudo na mão dele, ele não vai conseguir, ele não vai falar nunca, que ele não precisa falar, quem é que vai falar, né? Então, assim, como agir nessa situação? E aí os terapeutas eles vão estar ensinando para os pais vão estar propagando isso em casa, isso é importantíssimo, né? Tem que acreditar no potencial do seu filho Sim. e fazer todas as orientações que os profissionais que estão acompanhando ele estão fazendo. E é uma característica, né, do autismo. Eles aprendem, né? Eles são capazes de aprender como qualquer pessoa, mas eles precisam de um número de repetições muito grande. Muito. Então, se ficar só nas terapias, realmente vai demorar muito mais, ela vai ter muito mais dificuldade. Perguntou aqui, alguém perguntou que tipo de intervenção pode ser realizada, se tem sugestões. Foi falado já no início. A doutora Suênia já falou, as terapias que podem ser indicadas dependendo da criança, até porque não é receita de bolo, não é isso? Assim, Não, tem que, como foi falado, você falou muito bem no começo, né? Que tem que observar as características bem individuais para saber o que a criança vai precisar. isso. Não é receita de bolo. E ainda mais assim, eu já ouvi muito. Só a terapia ABA funciona, né? Eu já escutei muito isso. Se não for ABA, não resolve. Então, gente, isso é uma coisa que, de fato, a evidência científica é a terapia ABA. Então, a gente não tem como negar. Ela faz milagres na vida dessas crianças. Mas eu já vi criança que não respondeu nada à ABA também. E que a gente foi para velha terapia cognitivo comportamental, entendeu? Aquela criança voltou para
um acompanhamento psicológico clássico e a criança respondeu E magnífico. teve resposta. Então, o que eu costumo dizer é para a gente não ficar dentro de uma caixinha. Não existe uma receita de bolo. O que pode ser bom para um, pode não ser bom para o outro. A gente sabe que a maioria responde aos estímulos, a maioria responde àquele método terapêutico, mas não necessariamente aquele método terapêutico é o exclusivo e vai ser o único. Se não responder aquele método terapêutico, a equipe tem que parar e pensar, nossa, se está todo mundo trabalhando da forma adequada, no tempo adequado, os pais estão envolvidos também de forma adequada, tá tudo certo, e a criança não está evoluindo, o que é que está errado? Então, a gente tem que ser sensível a esse ponto, tanto o profissional de saúde quanto os próprios pais, e abrir a caixinha, né? E dizer onde a gente pode mudar. Vamos tentar uma outra forma, um outro método, para ver se dá certo? Porque assim, não, mas eu sou uma terapeuta aba e só trabalho com aba. Tá bom, então se você só trabalha com aba, você passa para um outro terapeuta que trabalha com outra coisa. E tudo bem, isso está tudo bem. O importante é a gente estar sempre, e por isso a importância das reavaliações periódicas, né? Porque fala, precisa mesmo ir para o neuro a cada 3 meses, por exemplo, se ele vai só passar só mais terapia. Sim, precisa. Precisa porque a gente precisa ver se aquela criança está com comorbidade, Respondendo. se ela está respondendo às terapias, se ela está evoluindo com o TDAH junto, ou se está evoluindo com o TOD junto, ou se está evoluindo com a epilepsia junto, ou com o quadro de ansiedade, entendeu? E os próprios terapeutas também estarem fazendo essa reavaliação junto com esse médico a cada 3 meses. E aí a gente vai rediscutindo tudo as estratégias. Não está dando certo desse jeito, vamos tentar desse outro. E por isso é tão importante a gente conversar entre a gente, né? E aí eu sou realmente defensora total de que a equipe multidisciplinar tem que existir 100% em todo momento. A gente precisa melhorar muito, né? Isso não é uma coisa que acontece tão facilmente, dessa interação de equipe multidisciplinar, mas aos poucos a gente está melhorando. Então, assim, é não ter vergonha de pedir ajuda, os pais principalmente, não ter vergonha de pedir para esses terapeutas estarem ensinando as coisas, de pedir para a gente médico também tá dando nunca comparar com outra criança, né? Não se tentar melhorar a ansiedade, não perder o sono achando que as coisas não vão funcionar. Acreditar que vai ter resposta e que tudo vai ser devagar. A criança ela não vai falar ou vai melhorar a interação ou vai fixar o olhar de uma hora para outra. No mínimo 3 meses para ter uma resposta mínima, mas cada resposta é uma felicidade maravilhosa para quando eles vão ficando, né, independentes. Sim. Assim de se ver mesmo. Então, nosso tempo está acabando. Eu queria muito agradecer você ter vindo aqui falar um pouco. Essa live vai ficar salva no feed. Falou, né, aqui durante essa hora, informações muito importantes, principalmente para as famílias que ainda têm a desconfiança ou que ainda não têm um diagnóstico fechado. Com certeza, as suas palavras vão dar luz a muitas famílias por aí, que é a nossa intenção aqui, realmente, a minha intenção, né? Acredito que a sua também realmente é ajudar as famílias, principalmente aquelas que não têm acesso. Muitas delas não têm acesso à informação ou à terapia. Mas, enfim, queria agradecer muito sua presença e passar a palavra para você se despedir, tá? A gente não ser cortada. Então, gente, adorei também conversar um pouquinho com a Anne, foi bem legal. E espero que vocês tenham tirado todas as suas dúvidas e que a gente possa, qualquer coisa, ajudar sempre mais. A intenção nossa aqui é sempre ajudar. Muito obrigada, Yane, por a gente ter dado essa oportunidade, essa conversa. Gostei. Fazer mais lives, então. Faça mais lives no seu perfil. Então, com certeza vão surgir muitas dúvidas, porque na caixa de perguntas sempre tem muitas dúvidas das famílias. Então, fica aí a sugestão, né? Para fazer uma live de vez em quando também. Tá certo, então. Então é isso, pessoal. Obrigada a todo mundo que participou. Obrigada, doutora Soênia. E boa noite para vocês. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.